Maurício Stern, por favor. Vamos lá, pessoal. Alguns pontos importantes são o seguinte: a reunião ela precisa ser explicada ao convidado. Aquele convidado que nunca esteve em uma reunião BNI, ele tem que entender a cada momento o que está acontecendo, certo? Então as coisas têm que fazer sentido para ele. Então eu vou fazer de conta, né, que eu estou abrindo uma reunião aqui, e até para a gente trocar um pouco mais, eu vou pedir cada vez que um voluntário venha aqui e faça também, dentro do seu estilo, o mesmo bloco. Combinado? Gostaram da ideia? Sim. Não, sim. Beleza? Sim. Então, beleza. Thumbs up. Então, bom dia a todos. Bom dia a todos! São 7 horas da manhã. Começamos agora a reunião do BNI Pipoca, a reunião de número 137. Quero dar as boas-vindas aos nossos membros e, muito mais importante, aos nossos convidados. A sua presença muito nos honra aqui na nossa reunião de negócios. Um voluntário, vamos começar a brincadeira. Afinal de contas, fone de fundamentos. Léo Braga. Um de cada vez. Léo Braga, Léo Braga. Voluntário, estão me empurrando na mão. Voluntário Léo Braga. Estão me voluntariando aí. Estamos aqui presentes hoje na reunião do BNI Atitude, nosso grupo seletíssimo de empresários. Estamos completando 8 anos hoje aqui. De parabéns do BNI Atitude, por favor, uma salva de palmas do BNI Atitude. Estamos completando 8 anos de participação e é sempre muito bom estar aqui. Nosso grupo é um grupo seleto de empresários que já movimentou mais de 38 milhões de reais em negócios fechados aqui no nosso grupo. E esses valores são dinheiro que circula no bolso dos membros aqui, dos participantes do BNI Atitude. É sempre muito bom ressaltar que esses valores foram conseguidos através de uma grande filosofia nossa aqui, do Be Brasileiro, da coletividade, e é assim que a gente se relaciona aqui no Atitude. Sejam todos muito bem-vindos novamente e vamos seguir agora a nossa reunião. Perfeito, salva de palmas para o nosso presidente. Bom, usou um pouco mais de estilo, falou de números. Eu acrescentaria o agradecer especialmente aos convidados, porque a sua presença muito nos honra. Essa parte específica está no script, né? Eles entenderem o quanto eles são bem-vindos ali. Só isso, talvez eu mexeria. Não era para repetir o que eu fiz. Então, combinando melhor para aqueles que não entenderam o que eu expliquei, que devo ter falhado na minha comunicação, eu vou fazer o bloco e vou chamar sempre um voluntário para repetir o bloco aqui na frente, beleza? Mas obrigado, de toda forma. Vamos em frente, pode deixar aí. Primeiramente, um aviso legal, antes de iniciarmos a nossa reunião, em atendimento às regras da LGPD, todos os dados coletados dos convidados serão anonimizados após o prazo de 60 dias. E também quero ressaltar que eventuais capturas de telas que possam ser divulgadas nas mídias sociais, eles fogem ao controle do nosso grupo, uma vez que elas podem ser multiplicadas. Então todos que aqui estão entendem que a divulgação da sua imagem pode estar presente nas mídias a partir daí. Rápido e curto, tá? É só um alerta. Um comentáriozinho aqui. Pode falar. É que esse é um slide, acho que é por ser legal, é um slide chato de ser comentado, é um slide comprido, é um slide que quem... Dê um exemplo, pode. É possível retirar esse slide? Retirar não, porque está dentro do roteiro, mas a gente pode encurtar mais. Talvez eu tenha falado um pouco demais aqui, certo? Quem gostaria de fazer um ensaio? Opa, tem bastante gente aí com vontade. Pia, ela foi eleita pela Elisa como a... Pois o Betinho. Eu só queria contribuir isso que a Elisa falou. Só contribuir com o que a Elisa falou, ali talvez o que a gente fez ali pode ser uma boa ideia, é botar em vermelho o que não precisa ler tudo, botar em vermelho ali o que é fundamental. Com certeza, pessoal, não precisa ler o slide, tá? Não precisa ler. A mensagem é dados anonimizados e imagens que vão ser divulgadas nas mídias. Ponto. Né? São as duas informações mais importantes que estão ali. Os dados coletados serão anonimizados
em atendimento LGPD e as imagens coletadas aqui poderão estar circulando nas mídias. São os dois pontos principais desse slide. Porque a gente perde o controle. Eu não queria que a minha foto aparecesse porque, sei lá, o fulano me viu numa reunião e eu não queria ser exposto dessa maneira. Então você está na reunião, você está concordando com o fato das imagens serem divulgadas. Porque todo mundo bate foto e posta, né? Você está concordando com isso. Fazer só uma pergunta. Diga, Paulo. Quando assina alguma coisa sobre a LGPD, por exemplo, o convidado, o visitante, ele não chega lá e faz. Não. Isso deveria ser pensado, porque se você não assina, não adianta nada o aviso legal. É a forma como o BNI Brasil cobriu essa parte, certo? Qualquer sugestão de melhorias que pode ser encaminhada. Fazendo um comentário. Não, sim, não entendi. Legalmente, o aviso não tem como olhar. Pessoal, é assim, olha só, basicamente assim, a gente, por enquanto, a gente não tem como mexer, porque a gente está, o BNI está fazendo um processo. Então, assim, como foi enviada a agenda dessa maneira para a gente, é da nossa responsabilidade compartilhar e fazer com que ela passe dentro da reunião padrão. Se depois o BNI entender que não é necessário, a gente tira, assim como já tiramos, por exemplo, o do Covid. Mas esse a gente ainda não pode tirar. Tirou o Covid. Só um comentário, tá? Porque como eu tenho trabalhado muito com a LGPD, em função de empresas grandes e até de ter uma associação por causa do seguro. Nós contratamos um especialista, né? E o cara ele falou para a gente, não está assinado, esquece, você pode falar o que você quiser, porque não tem o menor valor daquilo. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos tocar, porque essa parte aqui ela é polêmica. Isso foi o melhor que a gente conseguiu até agora. Antes nem tinha isso, né? Nem tinha essa menção. Quer fazer, Bia? Vamos lá. Um aviso legal, vocês não precisam, por favor, ler todo esse texto, isso é coisa de advogado. Mas é importante vocês saberem que o BNI cumpre a LGPD e seus dados não serão expostos. Agora, a gente não tem controle aqui, vocês vão ver os membros tirando fotos aí para as redes sociais. Se você não quer participar, por favor, não se deixe fotografar. Mas você está aqui nesse ambiente, nós estamos festejando a reunião e aí a gente não tem controle sobre isso. Obrigada. Mais uma forma de fazer. Cabe ao presidente, numa boa, cabe ao presidente dar um recado e passar rápido por esse slide. Aqui não é para ficar explicando, porque quanto mais você explicar, mais vai chamar atenção. Na realidade, a pessoa vai começar a ficar preocupada e vai começar a se esconder atrás do paletó como o Bruno fez. Bom, é chegado o momento do check-in nas vias sociais. Eu peço que cada um agora pegue o seu celular, bata uma foto com o colega do lado e publique nas mídias sociais usando as hashtags BNI Brasil, BNI Rio de Janeiro e BNI Pipoca. 1 minuto para todo mundo, vamos lá. E aí, quando os livros começarem a puxar, os convidados vão entender o que está acontecendo. Eu já expliquei, os livros vão começar a se movimentar com as fotos e os convidados vão já timidamente começam a pegar e fotografar. Quem quer fazer aqui o ensaio? Opa, levantou a mão, muito bem. Levantou a mão, vem para o ensaio. Era para fazer uma pergunta. Esse momento, esse 1 minuto, mas a gente vai fazer. Esse 1 minuto, eu acho que para manter descontraído. Obrigado. Esse 1 minuto pode ter uma música? É possível? Para ter uma descontração? É possível? E não precisa ser exatamente deste. Isso. Você vai perceber o que está acontecendo. Começou o pessoal, né, desfocado. Voltamos à reunião. Pode ser 1 minuto e 30, depende. Se a gente estiver legal, deixa mais alguns segundos. Você dita o tom, porque o importante é a cadência. Perfeito, pessoal. Então agora é o momento, membros e convidados, para gerar material para suas redes sociais. Aproveitem, tirem bastante foto, registrem nas nossas redes sociais, @BNI Brasil, @BNI Rio de Janeiro, @BNI Pipoca. Vamos lá. Você tem 1 minuto para registrar suas fotos. Boa. Pô,
vou chamar o Léo Braga para fazer alguma coisa. Não, esse nem eu vou fazer. Vamos lá, Léo Braga. O criador do slide. Agora sim, não. O slide fui eu. A ideia eu copiei do Bruno, porque no último PSM ele fez esse slide, né? Ele fez esse processo, mas não tinha slide. E aí eu senti ali no meu coração que eu deveria falar aquilo ali. E aí, basicamente, nesse momento, depois, né, daquele alvoroço de postar em rede social, o pessoal tá com o celular na mão, eu falo o seguinte: e agora eu peço muita atenção de vocês, gostaria de fazer um acordo. Eu sei que a vida é muito rápida, é tudo muito urgente, a gente tem nossa vida fora daqui, mas uma reunião do BNI, ela pode ser os 90 minutos mais importantes da sua carreira, e por isso eu peço que prestem atenção a toda a nossa reunião. E quem, obviamente, tiver alguma emergência, familiar internada ou do tipo, por favor, pode olhar o celular, mas tentem prestar atenção e estar focados aqui na nossa reunião. E aí eu passo para o próximo slide, que não está aí. Também não é esse. Também não é esse. É o slide da Forbes. Que eu uso. Então, eu puxei ele para logo depois, porque aí não fica aquele time de passar o slide para você ler. Eu já tenho esse script, aí eu falo, conforme matéria da Forbes, uma reunião do BNI pode ser os 90 minutos, mas entendeu? Eu dou a cadência da reunião sem ter o time de parar. Exatamente. Olha, esse modelo aqui, gente, é o modelo da reunião presencial, não é o híbrido nem online. Então vocês vão perceber diferenças para quem está no online, certo? Então vocês façam os ajustes, né? Mas assim, basicamente, boa parte do discurso é bem parecido. E no híbrido... E só pontuando aqui, pessoal, que o Léo mexeu na ordem dos slides, isso não é possível, exceto alinhando com o seu diretor consultor e o diretor consultor alinhado com a regional, porque a reunião do BNI é padrão, tá? Eu espero que você tenha alinhado com o seu diretor. Eu posso fazer um disclaimer rapidão? É que assim, é um disclaimer. Essa garotada do TI. O lamacento mundo das explicações. Não, é porque assim, o Tio Connect, nós fomos, e aí ninguém vai conseguir roubar da gente, tá? Desculpa a falta de humildade. Nós fomos oficialmente o primeiro grupo a retornar ao 100% presencial. Não vai conseguir. E aí, não contavam com a minha astúcia, de quando perguntaram a data, eu falei na próxima reunião. E aí não tinha muita coisa ainda estruturada. A gente atrapalhou no processo de reorganizar isso. Então, durante as nossas reuniões, a gente foi testando, vendo o que faltava, o que podia melhorar. Fui falando com eles, perguntando se dava, se podia, e aí a gente foi ajustando de acordo com a cadência, com o time da reunião. Então, por isso que tem essa... Desculpa. Gostaria agora de apresentar a nossa diretoria. O Marcos Martins é o nosso diretor nacional e é responsável pelo desenvolvimento do BNI aqui no Brasil. Temos também a nossa diretora executiva Adriana Pina, que é responsável pela nossa regional, ou seja, todo o estado do Rio de Janeiro. E o nosso diretor distrital, Bruno Brandão. E hoje eu tenho o privilégio e a honra de apresentar a vocês o nosso diretor consultor que está aqui presente. Passo a palavra a ele, Gerard Pereira, diretor do BNI Pipoca. Bom dia, é uma honra muito grande ser o diretor consultor do BNI Pipoca. A minha função é assegurar que a metodologia e a cultura do BNI Global estejam presentes nas rotinas das nossas reuniões. Muito obrigado, presidente. Obrigado, diretor. Uma salva de palmas para o nosso diretor consultor. As equipes que tem também embaixador, diretor de área também são mencionados, certo? E se não estiver presente, você só menciona o nome. Estando presente, aí sim, você chama e passa a palavra para ele falar. Se tiverem diretores de outras equipes presentes, eles também são anunciados nesse momento em sequência e também é passada a palavra a eles, que irão se apresentar também como diretores da organização. Ok? Faltou passar a palavra para o Bruno Brandão, então. Faltou passar a palavra para o Bruno Brandão Mas e Bruno Brandão, na verdade, eu teria que passar a palavra a 7 diretores que estão aqui hoje, né? Trocar essa fotinha aí, essa fotinha tá no garoto, peraí. Isso aí, jovens.
Gostaria também de me apresentar, eu sou Maurício Sterling, presidente do BNI Pipoca, e o meu papel como presidente é conduzir a reunião presencial e também olhar e cuidar da estratégia e da cultura da organização. Pediria que ficassem de pé Elisa Santucci e Pedro Barbosa. Elisa, nossa coordenadora de educação, pode ficar de pé, por favor, e Pedro Barbosa, o nosso coordenador de crescimento. Obrigado por vocês estarem exercendo esses papéis e ajudando a fortalecer o nosso grupo. Uma salva de palmas. Pode sentar, por favor. Passo a palavra agora ao... Posso fazer uma pergunta sobre perdão? Achei que você tinha... Pode. Eu sou o cara da cadência. Se deixar, vai... Então, no organograma do presidente estão, por exemplo, o coordenador de mídias sociais e timekeeper, e não estão citados ali no slide. A ideia é adicionar aí no slide e colocá-los... Esse é o padrão, é o novo padrão da reunião presencial. Lembrando, para quem está no híbrido ou no online, tem um slide com todas as coordenações, incluindo essas que o Gustavo mencionou. Vocês vão mencionar todos os coordenadores. Nesse novo modelo, assim, as equipes, fora as equipes que estão no online e vão permanecer no online, todas as outras que estão no híbrido vão caminhar para cá. Então a gente preferiu, eu, o Bruno e o Willis, preferimos hoje focar nesse novo modelo, porque a maioria das equipes estão caminhando para lá, certo? Mas se vocês tiverem dúvidas acerca do online e do híbrido, podem perguntar também. Então esse aí é o novo modelo. Esse é o novo modelo. Esse é o presencial. Esse é o presencial. E será disponibilizado ainda. Sim. Então eles não se apresentam mais, eles só levantam a cena. Sim. O presidente apresenta os dois. Certo? Na hora que você mencionou o diretor consultor, a gente não fala sobre a nossa especialidade. É isso? Depende. Depende. Quando o diretor ele tem a especialidade bloqueada na equipe, sim. Ah, sim. Você como diretora, você Sim. pode falar. Sim. Você pode Se ele falar. tem a especialidade bloqueada na equipe, sim. Pode falar sim. O diretor de Pode outra e deve equipe, falar. não. Quando tem diretor presente de outra equipe, não. O Gerardo por acaso não falou, mas ele bloqueia a especialidade de desenvolvimento de liderança do Fiducia, então ele certamente falaria. Certo? Alguém quer ensaiar aqui? Vamos lá? Mais um voluntário, alguém que não tenha vindo ainda. Opa! Gabriel. Não é melhor, de repente, Maurício, você conduzir a reunião e depois a gente faz o ensaio? Depois o pessoal vai chamando e o pessoal vai fazendo? Porque eu acho que a gente não corre o risco de não já atrasar. Vamos passar assim então. Aqui, gente, o vice-presidente, eu não vou fazer aqui, mas o vice-presidente ele faz a mesma coisa, né? Só que o que o presidente faz é, bom, agora eu passo a palavra ao nosso vice-presidente, Bruno Brandão, que irá se apresentar. Muito obrigado, Maurício. Bom dia. Meu nome é Bruno Brandão, como o Maurício falou, eu sou vice-presidente, sou responsável pela normatização do grupo, por cuidar para que a metodologia seja cumprida dentro da equipe, fazer valer as políticas e o código de ética do BNI, e eu não faço isso sozinho, eu faço isso com o meu comitê de afiliação, e o coordenador do comitê de afiliação é o nosso querido Williams Ramalho. Muito obrigado, Williams. Peço também que se levante o nosso coordenador de mentores, que é quem cuida da recepção e quem mentora, quem coordena os mentores da equipe que recebem os novos membros e os ajudam a se familiarizar com a metodologia. Gustavo Pereira, por favor. Muito obrigado. Passa a palavra ao presidente. Ou o vice-presidente pode passar direto para o secretário, ou o presidente pode fazer a ponte, muito rapidamente. Agora eu vou passar a palavra ao nosso secretário tesoureiro, William Ramalho. Bom dia a todos, bom dia membros e convidados. Meu nome é William Ramalho, eu sou secretário tesoureiro aqui do BNI Pipoca. A função de secretário tesoureiro é cuidar do caixa do grupo e da experiência dos membros e dos convidados dentro dessa reunião. Como bem disse o Bruno, eu não faço sozinho, eu tenho nossa coordenadora de eventos e o nosso coordenador de anfitriões. Deise Muri, nossa coordenadora de eventos, e o nosso coordenador de anfitriões é o Pedro Barbosa. De novo. Acumulando funções. Obrigado. Bom, os 90 minutos de uma reunião BNI podem ser
os 90 minutos mais importantes da sua carreira, e quem está dizendo isso não sou eu, é a revista Forbes, e quem quiser acessar a matéria completa sobre essa matéria, está aqui no QR Code. Por que estamos aqui? Como começou o BNI? O BNI é ancorado em 7 valores que determinam como a cultura funciona dentro das nossas equipes. Valores como Givers Gain, construir relacionamentos, aprendizagem contínua, tradições mais inovação, atitude positiva, prestação de contas e reconhecimento. E eu vou pedir agora para o Rodite, Luiz Alberto Rodite, que é um membro antigo do grupo, diga para a gente qual é o seu principal valor, o seu valor favorito e por quê. Bom dia a todos, na realidade boa tarde. Hoje o valor que eu vou comentar é construir relacionamentos. E tenho que comentar e agradecer a todos aqui, que esse último ano foi um ponto muito importante para a minha superação do acidente. Muito obrigado. Boa. Fazer parte de uma equipe BNI significa usufruir de 5 benefícios, na realidade números, eu vou focar aqui em 5 que são os mais importantes. Primeiro, a colaboração e a cooperação. Somos uma equipe que trabalhamos juntos, ajudando a gerar negócios um para os outros. E essa postura de colaboração, ela se alinha com o nosso valor principal, que é o Givers Gain. Além disso, a gente entende que o empresário ele precisa estar continuamente se desenvolvendo e estudando. E é por isso que a gente acredita em educação e networking e na aprendizagem continuada. E vocês têm isso aqui dentro do BNI o tempo todo. Conexões globais. Para quem aqui deseja expandir o seu negócio para outras regiões do Brasil ou até mesmo de forma internacional, o BNI é uma plataforma de conexões internacionais para que você possa se conectar com empresários de qualquer lugar do mundo. Sem concorrência significa que o membro, quando faz parte de uma equipe BNI, ele tem a exclusividade da sua especialidade. Hoje, por exemplo, teremos aqui a apresentação principal do Gerard Pereira, então vejam que qualquer referência sobre desenvolvimento de lideranças serão encaminhadas como referências para o Gerard, porque ele é o nosso grande especialista. E, finalmente, sem comissões. Qualquer negócio passado ou gerado dentro do BNI não é cobrado comissão. Aliás, não é permitido cobrar e nem repassar. Um membro que eventualmente cobre ou passe comissões será convidado a ter a sua cadeira desbloqueada na nossa equipe. Só um detalhezinho sobre essa parte que o Maurício acabou de fazer. Vocês podem inserir histórias aí, 1 ou 2 histórias próprias ou de membros que vocês conheçam para enfatizar algum ponto desses. Eu passei rápido. Você pode passar um pouco mais lento. Você pode passar com perguntas, né? Quem aqui acredita que é importante se desenvolver? Quem investe em educação? Quem aqui tem vontade? E aí faz o gesto de levantar a mão e aguarde que as pessoas também levantem a mão. Então você pode fazer de outras formas, não precisa ser também tão engessado. O importante é passar pelos 5 benefícios, nem gastando tempo demais e também nem passando rápido demais. Então faz no seu tempo. Mas lembrando que a cadência aqui é importante para depois não consumir tempo valioso da reunião. Numa equipe menor, você pode gastar mais tempo. Numa equipe maior, eu tomaria cuidado para não exceder aqui o diálogo, porque você acaba se empolgando, e começando a falar dos benefícios. E os convidados vão ter um momento dedicado a esses benefícios nas orientações finais também, que isso aqui vai ser explorado por 15 minutos. Então vai ter bem mais tempo para isso. Bom, esse é o Dr. Ivan Meisner, que em 1984 perdeu o seu principal cliente. Ele trabalhava no ramo de consultoria empresarial. E naquele momento, quando ele perdeu 60% do seu faturamento, ele buscou outras formas de buscar novos clientes através das mídias existentes, como revistas, anúncios em jornais, o mailing, pelo correio. Só que a taxa de conversão era muito baixa e ele percebeu, olhando para a sua carteira de clientes, que a maioria dos clientes, dos melhores clientes que ele tinha, vinham através de indicações, pessoas recomendando o trabalho dele. Então ele reuniu seus principais parceiros para montar um grupo de referenciação e em 1985 ele realizou o que seria a primeira reunião do BNI no mundo. A organização começou a crescer naquele ano mesmo e com a multiplicação das equipes ela se tornou a maior e mais bem-sucedida rede de networking profissional do mundo. Para vocês verem que existem números que ancoram
o crescimento do BNI. Hoje, no mundo, são mais de 10 mil equipes que faturam juntas mais de 21 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, somos mais de 260 equipes que juntas faturam mais de 1,5 bilhão de reais. E aqui no Rio de Janeiro, nos últimos 12 meses, as 17, agora 18 equipes existentes faturaram no último ano mais de 118 milhões de reais. Uma das coisas que eu gosto, Maurício, só para colocar um ponto aqui, é que, como o Maurício falou, o tempo inteiro a reunião do BNI ela precisa ser explicada aos convidados. Então, quando eu falo aqui nesses números, tá, um ponto antes, quando falo da organização de networking profissional, e está entre parênteses ali, marketing por referências qualificadas, eu trago para o convidado o que é o marketing por referência qualificada, que é o boca a boca, né? Que o que potencializa uma indicação, uma referência é a nossa credibilidade, que o boca a boca ele tem a força que tem, porque sou eu quem está dando a minha credibilidade para o Gabriel ou para o Gerard, né? Então, por isso, as indicações, as referências têm tanta força. E aí, quando eu chego aqui nesse outro slide, eu falo sobre os valores e explico novamente que esses valores, eles não têm nada a ver com o faturamento da organização BNI, e sim negócios fechados entre os membros, através dessas referências de negócio. Tá? Então, isso é uma coisa que eu gosto sempre de pontuar, para que fique, porque a gente fica falando em referência, e muita gente, uma vez eu estava numa reunião, e o cara falou, mas como assim referência? Eu não estou entendendo essa coisa de referência, porque muita gente acha que referência é quando você vai passar, tem uma referência de uma pessoa com relação a uma outra empresa, né? Aquela coisa que o pessoal me dá uma referência sua, de um fornecedor, né? E as pessoas não entendem o que é a referência nesse ponto, né? Aqui, eu coloquei o primeiro e o último número. Vocês podem falar os 4 números, não precisa estar limitado só ao primeiro e último, certo? E dentro do tempo e dentro da explicação, como o Bruno sugeriu, vocês podem fazer ajustes aí no seu estilo. O importante é passar a mensagem de que tudo é medido dentro do BNI e que a gente sabe dos resultados que a gente alcança graças a essa mensuração. Dúvidas até aí? Tudo bem? Bom, quando esse slide entra, eu vou começar nas dicas, os hacks da presidência. Quando esse slide entra, você já combinou com o seu coordenador de educação que nesse momento ele se levantou da cadeira, veio aqui pelo lado, já pegou o segundo microfone e já está aqui assim, ó, discretamente, sem roubar a sua visibilidade, no cantinho. Porque aí quando você passa por isso, você fala, toda semana nós temos um momento dedicado à educação e networking, e nesse momento eu passo a palavra ao nosso coordenador de educação, o Williams Ramalho. Pronto, aí ele levanta, salva de palmas, blá, blá, blá. Só que ele já está aqui, entendeu? Ele não vai estar lá na cadeira dele. Aí quando fala, o Williams Ramalho, aí tem que levantar lá de trás do U, vir andando, correndo, né? Pegar o microfone e aqueles segundos passando, né? E você naquele silêncio, fala alguma coisa, não fala? Cadência. Agora, presidente, nesse momento aqui, qual é o momento de educação que o coordenador de educação vai passar? Certo? Natália? Eu vou dar uma recomendação sobre isso, que é um tema polêmico. Quando o poder de um é convidados, muito cuidado. Sim. Eu não gosto de abordar tema de convidado no momento de educação, a não ser que seja para levar os benefícios que o convidado tem de estar presente. Se for esse o viés, sim. Mas momento de educação de convidado voltado para membro, o risco é grande do convidado se sentir uma meta a ser alcançada. Eu não faria isso. Não faria, não. Nunca se faz. Nunca se faz momento de educação para aumentar o número de convidados, porque você acaba tratando o cara como uma peça de carne. O cara está ali assistindo aquilo, se sentindo uma peça de carne. Então, quer dizer, eu estou sendo usado aqui para gerar negócio para os caras. Eu sou uma meta, Exatamente. Então, a polêmica da polêmica substitui por conexões, substitui por construção de relacionamento. Está falando da mesma coisa, só que de outro jeito, entendeu? Então, é uma boa. Se fossem aos benefícios que os convidados têm de estar ali presentes, né, essas vantagens, aí tudo bem. Mas se for voltado para membro, muito cuidado. Maurício, complementando, né, o que o Williams falou, eu
cheguei a fazer no meu de educação, atualmente eu ainda estou, né? Estou como coordenadora de educação. E dentre eu utilizei o momento de educação com como é que fala? Não, é o culto, que agora me fugiu a palavra. Com o elemento culto a questão dos convidados. E deu bastante certo. Assim. Ah, legal. Pode compartilhar depois no grupo lá dos coordenadores de educação. Bom, terminado o momento de educação, se é a primeira reunião do mês e tem o reconhecimento dos top givers, da mesma forma como você já combinou com o coordenador de educação dele vir na hora daquele slide dos números, você também já combinou com o coordenador de reconhecimento para ele vir se posicionar aqui discretamente, sem tirar a visibilidade do coordenador de educação, e entra esse slide. Agora vou chamar aqui à frente o nosso coordenador de reconhecimento para esse momento tão importante que é reconhecer os membros que mais se destacaram no mês de agosto. Passo a palavra ao Bruno Brandão. Tu só está me lascando hoje, né? Bom, pessoal. Bom, como vocês sabem, convidados, membros, a nossa organização é uma organização onde as referências, que são as oportunidades de negócio geradas dentro da equipe, são o que nós buscamos semanalmente e é o que faz com que os negócios aconteçam na equipe. Numa equipe BNI, todo o reconhecimento e tudo é medido não pelo que nós recebemos, mas sim pelo que nós contribuímos para a nossa equipe. E por isso, eu peço uma salva de palmas para a nossa querida Vilma Rafael, que trouxe 8 reais oportunidades de negócio para a equipe. Vilma, por favor, de pé. Muito obrigado pela sua contribuição com o grupo. Temos também, hoje, aqui presente, nosso querido Gabriel Lessa. Por favor, de pé. O Gabriel, pessoal, ele conseguiu trazer 8 convidados nas últimas 4 semanas. Nas últimas 4 semanas, o Gabriel trouxe 8 convidados. A gente sabe que os convidados são fundamentais, abrilhantam a nossa reunião, oxigenam a nossa equipe, formam novas conexões conosco. Então, Gabriel, muito obrigado pela sua contribuição. Tá? E também temos aqui hoje a nossa querida Beatriz, que gerou 12 mil, tá devagarzinho, tá vendo? A Beatriz gerou nas últimas 4 semanas 120 mil reais, Beatriz. Muito obrigado, pessoal. Essas são as 3 pessoas que mais contribuíram com a nossa equipe nas últimas 4 semanas. Então vamos nos esforçar e vamos ajudá-los a receberem mais negócios e mais referências. Muito obrigado. Querida. Uma coisa bacana dizer nesse momento dos convidados é, como você disse, o Gabriel trouxe 8 convidados nesse último mês. O que isso diz a respeito do Gabriel? Ele é um cara muito influente, ele é um cara realmente credível. A credibilidade dele extrapola aí esse círculo a ponto de trazer para a nossa reunião 8 convidados aqui. E talvez isso seja uma coisa que foque mais no membro, mais no reconhecimento para ele, né, que é um cara influente, do que falar o valor dos convidados. Obrigado. Muito bom. Deixa eu aproveitar que o microfone está aqui, posso tirar uma dúvida? Eu fiquei na dúvida da transição do último slide com esse, porque, na verdade, quando você apresenta o coordenador de educação, ele vai se apresentar e vai chamar a pessoa nesse momento que vai dar a festa? Não. Ele encerra, devolve, ele encerra, agradece, devolve a palavra ao presidente, só que o presidente já combinou com o coordenador de reconhecimento para ele. Então, Tá pronto. Ele me passa e eu chamo Isso. a coordenadora de Obrigado. reconhecimento.
Obrigado, Bruno Brandão, pelo excelente momento de educação e networking que a gente acabou de receber. E agora um momento muito importante da nossa equipe, um momento de reconhecer os membros que mais se destacaram por mais terem contribuído com a nossa equipe no mês de agosto. Eu peço que venha aqui à frente nosso coordenador de reconhecimento, Betinho Bosch. Eu só colocaria aqui, eu não sei se tem, mas eu acho que não, eu colocaria um slide esquenta aqui, antes. Um slide só falando dos top givers de julho, reconhecimento top givers de julho, e depois entraria, porque senão acaba o suspense. Agora, não tem mais o quadrinho com aquele reconhecimento, porque... Vou pontuar isso. Eu vou pontuar. Eu acho isso tão bacana. Não, a gente não vai pontuar. Deixa só. Não, exato, mas é a mesma coisa que eu quero falar, o certificado. Na verdade, chama lá na frente os três, hein, Bruno? A Deise, sempre, no começo, sempre fez isso com a gente também. Quer dizer, chamar os três lá na frente, vão receber certificado, vão tirar a foto vai para a mídia social, a foto é material para a gente. Isso que o Betinho falou, inclusive é como a gente faz no Milênio também, e é como eu vejo muitas equipes fazer. Aqui, né, eu gosto da ideia de chamar à frente os três de uma vez só, né, combinar com o coordenador de reconhecimento para fazer isso. Né, obrigado a todos, um momento muito importante de reconhecer os membros mais se destacaram. Eu quero chamar aqui à frente agora, nesse momento, Gabriel Lessa, Deise Muri, Gustavo Pereira, venham aqui na frente, por favor. Uma salva de palmas para os três. Aí eles estão vindo. Eles estão caminhando e as palmas estão indo. Paraná, Paraná, Paraná. Então, aqueles 30 segundinhos de movimentação deles, vocês aproveitam para subir a energia, certo? E quando chega aqui na frente, o coordenador de reconhecimento faz esses anúncios que o Bruno fez. Então, fica a critério de vocês, porque é importante, nesse momento, tem um rito, né, que é entregar, é uma celebração, entregar, é uma solenidade, entregar os certificados, os 3 certificados. E eu gosto da ideia de bater uma foto, com os 3 juntos, aí o presidente, o coordenador de reconhecimento, né, o diretor, se for o caso, e é material direto para a mídia social da equipe. Né? Isso, exatamente. Exatamente. Então pode ser feito 1 a 1, mas eu gosto muito da ideia de chamar os 3 à frente, certo? Para fazer os anúncios e fazer o reconhecimento. Essa é a primeira semana do mês que já saiu o semáforo e tal. Isso. Aí as outras ocultam esse slide. Esse slide oculta. Isso é só na primeira semana. Na primeira semana, esse slide ele só aparece na primeira semana, e lá depois das apresentações semanais tem esse slide novamente para o reforço do pedido dos top givers, certo? Mesmo na online? Não. Na online é a mesma dinâmica. Tem um tempinho que eu saí da online, mas é a mesma dinâmica. Primeira semana aqui e o que vem depois das apresentações semanais, esse é toda semana. Só o reforço de pedido de referência. Que é só o reforço do pedido, certo? Hoje é um momento muito importante. Hoje temos o orgulho de celebrar a chegada de um novo membro. Peço que venha aqui na frente, Vilma Rafael, por favor, chega aqui conosco para se apresentar à nossa equipe. Um detalhe aí, vamos chamar o patrocinador também. Patrocinador, isso é uma coisa, por exemplo, a gente não faz, mas chamar a Vilma e chamar o patrocinador, a pessoa que convidou ela à frente, para também dar os parabéns a ele e visibilidade. Eu acho aqui, pessoal, que isso aqui é uma boa prática, tá? O novo membro, quando vem à frente, você chamar também o patrocinador, a pessoa que o convidou. Se ele for da equipe, obviamente, porque às vezes tem um patrocinador que é de outra equipe. E outra coisa que eu faço, Maurício, o que eu acho bacana fazer, principalmente quando o patrocinador não é da equipe, é chamar a pessoa que entrevistou e que aprovou. Aí tem um elemento oculto que o entrevistador ele passa a se comprometer mais. Mas eu acho que o patrocinador, mesmo sendo do grupo, ele não poderia ser citado? Assim, pode ser citado. Fulano de tal, que deu essa oportunidade. Pode ser citado. Mas eu gosto de chamar o entrevistador à frente também. Eu gosto. Só uma salva de palmas para a participação da Vilma Rafael. Elegantemente bem. Só mais um detalhezinho, Maurício, nesse ponto. Incentiva ao novo membro a fazer desse momento um evento para ele. Ele está entrando na maior e mais bem-sucedida organização de network profissional do planeta.
pede para trazer o sócio, o marido, a esposa, o filho, e traga para esse momento e faz disso um evento dele, desse novo membro. O mesmo vale para o renovante, tá, gente? Cuida disso, porque isso faz diferença e dá peso a esse momento na equipe. Tem um gatilho mental aí, que é o elemento da renovação. Não é a cor que é o elemento ruim. É a aprovação social. Oi, pessoal. O momento dos novos membros do Renovante é um elemento oculto, como foi dito ali. Por que é um elemento oculto? Além de ser um grande evento em que ele vai trazer os parentes e sócios, etc., é um momento em que aquele membro que eventualmente está assim, será que eu renovo? Vai renovar daqui a 4 meses? Não tem esse caso que a pessoa está em dúvida? Ele começa a ver 2, 3 renovando. E aí tem o porquê que está renovando, tem o porquê que o comitê decidiu renovar. Aquele convidado que está ali está vendo 3 convidados, membros novos, convidados entrando. Cria uma influência social. Sabe aquela coisa? Está todo mundo comprando, está todo mundo usando, está todo mundo fazendo, vou fazer também. É o gatilho da aprovação social. Está todo mundo entrando nesse grupo, eu vou entrar também. Então a gente deve explorar isso, porque isso ajuda muito na conversão e na retenção. É um grande momento para isso. Bom, na sequência tem também os membros renovantes, né? Caso exista, como o Gerardo falou, ele é chamado à frente, é explicado por que ele foi aprovado pelo membro do comitê e ele também vai dizer por que ele renovou. Então são as 2 perguntas. E no caso do novo membro, né, tem a leitura do código de ética que é feita aqui na frente e a recomendação é que se você tiver 2, 3, que eles façam juntos, certo? Aí vocês veem o que é mais adequado até conforme o tempo de reunião. Se der tempo para fazer um de cada vez, também tudo bem. Só cuidado para não extrapolar demais. Maurição, só volta aí. Pessoal, aqui, na hora dos membros renovantes, tá? É muito importante, primeiro, alinhar, tá? Para não acontecer como eu já vi acontecer, o cara ir lá na frente e dizer o seguinte: obrigado, tal, temos aqui hoje o nosso membro renovante, e aí o cara foi lá na frente e disse assim, não, pois é, estou aí mais um ano, né, eu não ia renovar, mas aí o pessoal conversou comigo, me convenceu. Você sabe onde, Léo? Você sabe onde? Você sabe onde? Estávamos juntos, não estávamos? Léo, tinha um conect. O pessoal me convenceu, eu resolvi ficar. Eu ainda não fechei negócio, mas estou na expectativa. Esse ano eu vou fechar. Quase lá. Prova antes. Tem que alinhar a comunicação, tem que dizer combinar com o membro renovante antes para vocês evitarem esse tipo de susto. E outra coisa importante que o Maurício falou é na hora do comitê colocar, que o Williams falou, é na hora do comitê falar sobre os motivos pelo qual renovou aquele membro, procurar trabalhar em cima de comportamentos e não de números, de valores e não só de resultados, né? Porque muitas vezes a gente está renovando aqui com o Williams, porque ele gerou 150 mil para a equipe, trouxe um monte, entendeu? Então não é por aí, mas porque o Williams é uma pessoa que vem demonstrando um comportamento extremamente give gain, vem gerando oportunidades para a equipe, é uma pessoa que tem atitude positiva, que contribui, valores. Então, nesse caso, quem conduz é o comitê de afiliação que vai estar falando isso aí. O comitê de afiliação fala do porquê que renovou o membro e depois o membro fala do porquê que ele se candidatou novamente, se colocou para a renovação. Novos membros é a presidente, renovantes é o VP, é o comitê. Renovantes você chama o VP, não é isso? O VP. Comitê, um membro do comitê. Um membro do comitê. A questão é, o novo membro, o presidente tem que receber do coordenador de mentor a informação se está tudo ok para a rampa. E dos renovantes, ele tem que receber a informação do VP se já está alinhado quem é o membro do comitê que vai lá apresentar os motivos pelos quais a renovação foi aprovada. Isso tem que estar claro. E combinar o discurso. Você tem que estar de olho, porque como ele falou, né? Focar em valores. Não é pegar também o relatório lá, extrair o palmas e dizer, bom, ele foi, nesse último ano ele teve 5 EGs nos últimos 12 meses. Aí tu diz, pô, um número ruim não é para ser citado, porque isso não é um motivo para ele ter sido renovado. Né? Você vai falar os números bons, que justificam.
Certo? Diga. Não, só um exemplo, foi bem bacana, o nosso VP, a última renovação foram 3, né? Membros renovantes, e aí ele pegou um valor fundamental que representa mais aquele membro e discursou sobre aquilo, foi lindo. Uma galera chorou, assim, E vai na essência, né? Aí você toca profundamente o motivo pelo qual aquela pessoa realmente merece estar ali. Legal, muito bom assim. Bom, aqui, pessoal, esse é um momento importante de ser explicado para os convidados. Tem 4 pontos que não podem deixar de ser mencionados aqui. Tá? Vou passar por eles devagarzinho. É chegado o momento das nossas apresentações semanais. Em cada apresentação, os membros darão o foco de trabalho da semana, dizendo a todos os empresários quem são as conexões que eles querem conhecer para gerar negócios. Número 1, dizer qual é o foco de trabalho da semana. Número 2. Agora, todos farão isso em 30 segundos. É possível falar do seu negócio em 30 segundos? Não, não é possível. Por esse motivo, fora da reunião, os membros marcam uns a uns com aqueles empresários que eles entendem que conseguem ajudar para entender melhor como eles devem abordar esse cliente potencial que foi nomeado no pedido de referência. E eles possam, assim, passar uma referência qualificada. Então, 2, explicar que o BNI acontece também fora da reunião. 3, observem que em cima da mesa de vocês temos aqui a folha de referências. Peço que vocês abram essa folha e vocês verão que na parte interna dela tem a listagem de todos os membros com um campo em branco onde vocês devem anotar o pedido específico de referência que é o foco de trabalho dessa semana. Então, e gestual, ergueu com o braço e mostrou para todo mundo a folha de referência. Certo? E por último, cada um dentro dos seus 30 segundos, né? Para cada membro terá seus 30 segundos. E temos aqui um timekeeper que irá tomar conta desse tempo. Aos 20 segundos ele levantará a placa amarela e aos 30 segundos ele levantará a placa vermelha, indicando que o tempo está encerrado. E se por acaso o membro tiver alguma dificuldade em encerrar a sua apresentação, todos nós iremos ajudá-lo, dizendo juntos: obrigado, obrigado, obrigado. Pronto. Uma forma simples, elegante, sem ter que ficar ali chicoteando e nem expondo negativamente demais a pessoa. Então esses 4 pontos não podem faltar, porque aí os convidados entenderam tudo o que aconteceu. A apresentação semanal é o foco de trabalho da semana, ela serve para a gente marcar os uns a uns, tudo tem que ser anotado na folha de referência com caneta, não é no celular, e por último, se por acaso estourar o tempo, já sabem o que vai acontecer. Passando por esses 4 pontos, está tudo certo. Entendeu? Beleza? Alguém? Então, estou com o tempo muito apertado, né? Senão eu pedi para alguém ensaiar. Pode falar? Vamos seguir. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui, Maurício, que eu acho importante, que eu tenho observado em algumas equipes, é o seguinte, convidados se apresentando tempo demais. Tempo demais. Tá? Porque eu entendo, tá? E já achei uma solução extremamente elegante para isso, que veio lá do Imperial. Né? O que acontece? Às vezes as pessoas ficam constrangidas de interromper um convidado, né? De praticamente dar um cala-boca nele e fazer o coro obrigado, obrigado, obrigado para o convidado, por ser um convidado e achar que fica uma coisa deselegante. Né? Então o Imperial fez uma gravação, tipo uma vozinha daquela de aeroporto, obrigado, obrigado, obrigado. Uma gravaçãozinha que fica no automático do timer. Então rodam os 15 minutos no timer aqui, 15 segundos, e quando dá os 15 segundos entra a gravaçãozinha. Eles avisam: olha pessoal, são 15 segundos para que a gente acabe no tempo, vai entrar uma mensagem, uma gravaçãozinha de obrigado quando acabar o seu tempo. Cara, fica super tranquilo, super elegante, todo mundo respeita e todo mundo mantém o tempo. Porque o que acontece é que eu tenho visto em alguns lugares convidado falando mais do que membro. Mais do que membro. O ideal é não dar o microfone na mão. Nunca. Não. Eu adoro o microfone. Não dá o microfone na mão do convidado, porque se você der o microfone na mão do convidado, você não consegue arrancar. E outra coisa,
ser bem claro. Senhores convidados, senhor falam nome, especialidade e quem convidou. Fazer pitch de uso exclusivo dos membros do BNI Pipoca. Exatamente. Isso, pedido específico de referência. É isso quando chega o momento deles se apresentarem, porque eles se apresentam só depois da última apresentação principal. O convidado, ele aí pode... nessa hora vocês explicam para eles como eles vão se apresentar. O convidado ele pode até falar da especialidade dele, do que ele faz, pessoal. Até porque foi isso que nós dissemos a ele quando os convidamos. Certo? Na hora que eu vou convidar a pessoa, eu digo para ela, olha, você vai ter a oportunidade de se apresentar lá para 50, 60 empresários. Então ele pode falar a especialidade dele, pode falar o que ele faz. O que ele não pode é pedir referências. Tá? Então, que seja importante para os convidados, vocês agora também terão a oportunidade de se apresentar, mas não pedirão referências, porque o pedido de referências é uma exclusividade dos membros do BNI. Quer pedir? Vem para cá. Se vocês adotam como prática colocar os convidados sentados completamente separados, vocês não precisam nesse momento explicar como é que vai ser a apresentação deles, né? Vocês podem deixar isso para o momento que chegar. Agora, se eles estão misturados, se eles estão sentados entre os membros, aí cabe sim dizer, os convidados depois terão um momento dedicado a eles para que eles possam se apresentar, porque nós queremos conhecer as suas atividades de negócio, certo? Só faltar um detalhe aqui, membros de outras equipes em visita à equipe falam o nome da equipe, o cargo, se tiver cargo e ponto final. Tá? Então, eu sou o William, sou membro do BNI Disciplina e amém, acabou. Não faz atividade, não faz pedido nem nada. Se tiver cargo, Se não cargo, eu falo, sou vice-presidente, se não fala especialidade. Tá, pessoal? Bruno. O microfone está comigo. No slide anterior ali surgiu, eu fiquei com uma dúvida, ali do jeito que está, durante os 30 segundos, aí você fala e depois tem lá as contribuições. As contribuições não contam dentro dos 30 segundos, né? Está dentro do pacote ali, beleza. Aí a gente está falando do número de referências e o valor total das ONFs, né? Disclaimer aqui, Gustavo, desculpa. As contribuições não são nesse momento na reunião presencial. No híbrido, sim. No online, sim. Mas na reunião presencial, elas ocorrem em outro momento. Esse slide aqui está errado. Tá? Obrigado por ter apontado isso. Obrigado, Gustavo. E sobre a apresentação dos convidados, está valendo esse para o presencial? Sim, a gente vai chegar nela ainda. Não, mas o que está dizendo ali, o negócio do após os 30 segundos apresentar o convidado? Nas contribuições, não agora. Também não vai falar agora. Nada de contribuições agora. Aqui é só o pedido específico de referência da semana, a apresentação semanal. Que é só a apresentação semanal. Só os 30 segundos. Desculpe, está errado esse slide. O slide está errado. São separados, tá? E no modelo presencial. Aí cada membro se apresenta. Mas aí a gente fala, eu agradeço a presença do meu convidado. Nas contribuições, não aqui. Ali são só os 30 segundos em que você fala seu nome, nome da empresa, case de sucesso, pedido específico e fecha com o nome da empresa. E acabou. E passa o microfone para o lado. Só para o momento das contribuições, onde cada membro apresenta as suas contribuições. As contribuições não são nesse momento na reunião presencial. Não é mais. Nos primórdios, lá em 2016, 2017, era separado, como voltou a ser agora. A gente só juntou Pessoal, o híbrido. atenção online aqui e para híbrido. essa informação, que essa informação é importante. Tá? Antes do Covid era assim, era separado. Exatamente. Ok? A ordem do membro, existe uma ordem específica para membro? Ou isso aí vai por ordem da maneira de sentar? Existe um protocolo para isso? Então, normalmente, sim, as equipes se organizam ou por esfera, algumas equipes se apresentam por esfera, outras equipes gostam de variar e trocar, mas é importante você ter uma organização, principalmente as equipes que têm prismas em cima da mesa, para que você não fique...
Uma coisa que não está aqui, e obrigado por você ter perguntado, está faltando aqui nesse template, mas vocês vão receber, que é os primeiros a se apresentarem nesse modelo presencial são os membros com 100 pontos. Então, os anfitriões têm que estrategicamente colocar os prismas deles ali primeiro, ou se eles estiverem espalhados pela sala, aí você vai ter que levar o microfone até eles para que eles se apresentem primeiro. E tem um slide que aparece escrito, membros 100 pontos, gigante aqui assim, para dar destaque. O online também vai passar a ser assim, não? Isso é o modelo presencial. O online e o híbrido não tem mudança. Agora, desse modelo aí, já é, por exemplo, nossa aí, tem um modelo presencial. Não, permanece o modelo híbrido atual. Certo? Isso aí é só para quando vocês verem no presencial. Nesse momento aqui, o que o presidente tem que fazer? Ele tem que explicar para os convidados que a gente vai assistir a primeira Pessoal, olha só. As conversas paralelas estão atrapalhando o pessoal, então peço por favor que a gente foque aqui. Essa é uma reunião de extrema importância esse momento aqui, são informações que vocês vão precisar usar, então vamos cumprir o nosso acordo ali do Léo e vamos seguir aqui prestando atenção, por favor. Toda semana temos 2 apresentações principais com membros da nossa equipe. E eu passo a palavra ao nosso secretário tesoureiro, Bruno Brandão, que irá apresentar o primeiro palestrante de hoje. Então, é rápido. Nesse momento, o Williams não faz parte o ST já se levantou, já está com a biografia do cara ali na frente, e o cara também já está de pé ali também no cantinho, e você encerrou, passou a palavra, o ST vem, lê a biografia, né, termina lá com algo divertido e passa a palavra ao membro e começa a contar a apresentação principal. Então, cadência. A maior dica que eu dou para vocês é combine previamente com essas pessoas reconhecimento, educação, ST, para eles já se dirigirem para frente, assim, ficarem num lugar que não roubem visibilidade do presidente, mas na hora que você passe a palavra, ele já entra. Entendeu? Isso tudo faz com que não é só a reunião ganhar tempo, mas é cortar uns intervalos de segundos que começa a cair a energia. Então, se você tem essa cadência de sempre estar passando a palavra, a coisa roda numa velocidade que aumenta a energia. Diga lá, Betinho. Então, tem grupos que estão continuando no híbrido. Vai ter apresentação principal de membro na presencial. Então, 2 ali vão ter uma preferência de estar no presencial no rodízio. Entende minha pergunta? O híbrido, a reunião presencial do híbrido continua sendo a apresentação do cluster. Essa foi a sua pergunta? Continua sendo a esfera. Da esfera, isso. A apresentação principal da reunião presencial do híbrido continua sendo da esfera. No modelo presencial, a gente volta a ter toda semana a apresentação dos membros, do campo principal do membro. Se você tiver um dia do convidado focado, por exemplo, você pode fazer a apresentação da esfera. Um detalhe sobre o que o Maurício falou, a biografia. 30 segundos, 40 segundos. Se não, vem um Antigo Testamento para ler. E não dá. Determina isso com o membro que for fazer a apresentação principal, né? Para que não venha um texto gigantesco para que o ST leia. Ele manda para o ST a biografia dele, se estiver estourando 30, 40 segundos, pede para cortar. E tem que ser ajustado. Passou de 1 minuto de leitura de biografia, começa a comer o tempo da apresentação. O ideal é fazer o que o Williams falou. Pô, o programa é para falar em 30, 40, que está de bom tamanho, né? E aí a apresentação principal na reunião presencial pode passar a ser de 7 minutos ao invés de 5. Essa é uma decisão que cabe à liderança da equipe. Tudo é uma questão da dinâmica da reunião. Como eu falei a vocês, lá no BN Elite de Curitiba, eles fazem apresentações principais de 7 minutos e fazem 3 por reunião. E eles terminam antes das 9. Então tudo é uma questão de cadência, certo? Por que 7 minutos é legal? Ele faz em 5 ou 4 e deixa os minutos finais para as perguntas. Isso é o bacana. Perguntas que ele plantou já nos membros para fazerem para ele e ele falar coisas a mais. Tudo certo até aí? Dúvida, gente? Jansen. Rapidinho, coisa boa, não aqui não. Os 30 segundos conta dentro dos 7, no caso, né? Não? Então 7,5 no caso. Não, é. Você Ou faz 7,5. a apresentação da biografia e depois começa a 7 minutos é a principal. Não, 7 minutos é a apresentação. Depois a gente faz a semana. Não, eu queria contar antigamente, contava os 30 segundos dentro do tempo que a pessoa falava também. Então, beleza. No modelo híbrido, continua Sabe a parte, 6 minutos 10 reservado. minutos de esfera? Sim. Continua esfera.
Pessoal, a reunião híbrida não muda nada. As equipes que estão híbridas continuam a mesma agenda de reunião, da primeira reunião presencial do mês e das online. Ele falou que na presencial, para de ter a esfera, a não ser que seja uma excepcional. O dia do convidado. Dia do convidado. Isso aí. Na reunião presencial, o padrão são 2 convidados, 2 membros, duas apresentações principais de cada um. Assim, tem uma recomendação de fazer uma apresentação da esfera a cada 2 meses, né? Como ele está falando. Isso é bom porque aí foca, né, os convites na esfera. O dia da apresentação principal do membro é o show dele. Se ele quiser levar produtos para demonstrar, montar um stand, é uma coisa que é só ele alinhar com a liderança, mas você incentiva nisso, entendeu? Para que ele valorize esse momento, né? E ele convide muitas pessoas. O PNG sabe, né? A gente fica, a cada semana, a gente fica perguntando para os palestrantes, como é que estão os seus convidados? Quem você vai trazer para a sua apresentação? Você vai trazer clientes? Você vai trazer fornecedores? Outros parceiros? Né? Ele tem que usar aquele momento para ser um grande show para ele, ser o grande dia dele. A apresentação principal, a primeira, é no meio das apresentações semanais. Então você vai decidir, olha, eu vou cortar ali, ó. Na hora que o membro 22 se apresentar, eu paro no meio. Então a última vai fechar? Hã? Então a segunda fecha todas as apresentações, a segunda é depois do... Não, é mais uma espera. A segunda é depois do resto das apresentações semanais. Então, veio a primeira apresentação, né? 22 membros se apresentaram. Digamos que o grupo tenha 44. 22 se apresentaram, primeira apresentação principal. Depois mais 22 membros. E aí, depois que todos os membros se apresentam, pessoal, o próprio presidente vai chamar. Agora, vamos ouvir o reforço do pedido de referência dos nossos top givers. Eu queria passar a palavra ao Gerard Pereira, que vai reforçar qual é o seu cliente sonho, o cliente que você quer conhecer esta semana, Gerard. E aí, passa a palavra aí. Diga lá, Gustavo, peraí. Você fez um comentário sobre as apresentações principais. Okay. Você falou que pode fazer até um stand. Confesso que eu nunca tinha pensado até na vez. Você pode demonstrar, você pode usar esse espaço para você. Gostei pra eu já vi muito membro falar assim, poxa, eu poderia levar um produto meu lá? Aí eu sempre digo assim, pode, no seu dia. Gostei muito. Porque aí fica igual para todo mundo. Isso na presencial, tá, gente? Aí, Maurício, já vi algumas práticas também de algumas equipes, por exemplo, a folha de referência, ela pode ser patrocinada pelo... Cara, eu acho que eu tenho um exemplo aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Está sendo, inclusive, dado esse hoje no treinamento do secretário tesoureiro falando sobre isso. O Agape começou com essa prática, eu achei sensacional, a gente já adotou no Milênio. O verso, né, a contracapa da folha de referência, ela é patrocinada e a prioridade é, primeiro, dos palestrantes do dia, depois, né, dos top givers, e aí depois você vai distribuindo para quem tiver interesse em patrocinar, né, liderança, etc., até pegar todos os membros. A gente cria uma fila, a gente cria uma fila de patrocínio. Espetáculo. Diga lá, Bia. Não, do patrocínio eu não sei porque eu não tinha fila de liderança nesse período. Olha, não precisa ser nesse momento, porque não é uma solenidade. Eu costumo chamar o canal de reconhecimento quando é uma solenidade. Ele vem à frente, entrega diploma, reconhece, bate palma. Aqui não, aqui está na cadência das apresentações. Você errou, passa a palavra. Você não precisa ser ele, porque vai quebrar um pouco mais. Pessoal, silêncio aqui, vamos prestar atenção na pergunta da Elisa. Ainda tem reconhecimento de Gold Club e Billionaire? Sim. Não está nesse modelo, mas pode ser feito. E normalmente é feito junto com os momentos de reconhecimento lá no começo. Lá no Top Giver. Na sequência. No Milênio a gente reconhece o Gold Club e o Millionaire Giver lá naquele começo. Pode ser feito sim. O diretor pode aparecer. Ó, depois que os Top Givers se apresentaram, aí sim é a hora de você explicar para os convidados como será a apresentação deles. Então, a gente já teve primeira rodada de apresentação semanal, uma apresentação principal, segunda e última rodada de apresentação semanal, reforço dos Top Givers, aí entram os convidados. E aí você vai explicar para eles, ó, agora os convidados queremos conhecer as especialidades, os negócios de vocês terão 10 segundos ou 15 segundos, né, para se apresentar, dizendo o nome da sua empresa, qual é a sua principal atividade de negócio e quem lhe convidou.
Lembrando que o pedido de referência é uma exclusividade dos membros. Passo agora a palavra ao meu convidado Bruno Campos. Nosso convidado Bruno Campos. E aí, ele se apresenta. Até aí, não teve ainda o momento de troca de contribuições. Perceberam, né? Ele é o finalzinho da reunião. Bem no final. Depois que os convidados se apresentam... Então, quando os convidados estão se apresentando, mais uma vez, você já combinou com o coordenador de educação que ele vai entregar lá a estatueta, que não é do Oscar, por uma questão de direitos autorais. Então, o que eu até falei para o Perdido, o que você faz? Para dar a deixa, enquanto eles estão se apresentando lá, está no penúltimo, antes do último, eu já vim com a estatueta aqui, ó, e já botei na frente do coordenador de educação. Ele já sabe que é o sinal. Ele levanta, pega ela, vai ali para o cantinho, fica ali esperando. E aí, na hora que termina o último convidado, muito obrigado por ter conhecido todos vocês, foi fantástico. Agora, eu passo a palavra ao nosso coordenador de educação, que irá eleger a melhor apresentação da semana. Gabriel Lessa. Aí ele vem, com a estatueta na mão, o gesto dela, e ele fala, bom, seguindo os critérios, né, do BNI, como vocês podem ver aqui, né, falou o nome, empresa, fez o pedido específico, respeitou o tempo. Eu tenho 3 membros que se destacaram e eu queria anunciar para vocês que foram a Cis Boscarino, a Bia Pimentel e a Vilma Rafael. Por favor, os 3 fiquem de pé, uma salva de palmas. E a melhor apresentação desta semana foi de Cis Boscarino. Vem aqui na frente, Cis. Pronto. Certo? E aí ele está tentando a mão, entrega, bate foto, parará, mídia social, tudo isso rolando, salva de palmas, energia lá em cima, segue a reunião. E aí ele passa a palavra para o presidente e ele continua. Por isso que eu estou falando, combinem antes, para as pessoas estarem aqui de prontidão. Com o tempo, vocês vão ver que isso vai funcionar, e tem menos quebra. Menos quebra de... o coordenador de educação, tomar um susto, que era botar lá na frente. Aí ele vai sair lá de trás, andando com a estatueta. Cadê a estatueta? Tá na minha? Não tá onde? Está aqui? Não está na mesa? Onde é que está? Aí tem que procurar. Então são coisas que vocês economizam tempo. Maurício, mais um detalhe aí. Primeiro, determinar também o tempo para o coordenador transmitir a escolha dele e pedir para ele ter atitude positiva. Não falar quem foi pior, só falar quem foi melhor. Tá? Detalhe importante. Não, parece bobagem, mas tem disso. O Léo não foi tão bem não, hoje, tá? Mas pode melhorar. Mas aí o Bruno é que ganhou. Não, é que a gente vê... Reconhecimento ao contrário, né? Antigamente a estatueta ficava em frente à mesa do vencedor da semana anterior. Pode ser também, pode ser também. A questão é, o coordenador de educação tem que ter facilidade em pegá-la. Por isso que eu gosto da ideia de você colocar para dar deixa, entendeu? E ele se lembrar que está prestes a acontecer. Mas podem usar qualquer outra... Pode fazer isso. Pode fazer isso. Até a deixa para o coordenador. Isso, pode ser assim também, é uma ótima ideia. Assim, uma deixa seria o presidente, quando chegar o momento desse slide, ele já vai na mesa do vencedor da semana passada, que a estátua já está ali, e pega, que é uma deixa para o coordenador perceber que é o momento dele levantar. Pode ser uma ideia. Uma outra vantagem na estatueta ficar desde o início da reunião na mesa do vencedor da semana anterior é o presidente se lembrar que ele tem tempo a mais se isso for uma prática da equipe. Então, se ele vai ter 40 segundos ao invés de 30, você viu a estatueta, agora Bruno Campos, que tem 40 segundos por ter sido o vencedor da apresentação da semana passada. Então, nem ele vai esquecer, nem o presidente, porque às vezes, né, a gente se esquecia, né? Tinha 40, ficou para a semana que vem os 40 segundos. Stefano, tem também o seguinte, o vencedor da apresentação semanal, ele fala dos valores, lá no início da reunião. Pode ser, não precisa ser ele, mas é uma boa prática, eu concordo. E aí, pelo menos lá no Connect, ele já fica com um troféu para lembrar que ele que vai falar, e ele tem passado o troféu para o vencedor da semana atual. Tem facilitado muito, lembrar quem e a troca. Pode ser assim também. Pode ser assim também. Certo? Bom, aí nesse momento o presidente vai falar, bom, agora é chegado o momento da verificação do pedido de referência e eu vou passar a palavra ao nosso vice-presidente que vai checar se todos aqui estavam atentos aos pedidos específicos dos membros. E aí,
o VP, né, isso vai ser alinhado certamente lá no treinamento de VP, não é aqui, mas ele vai fazer uma escolha inteligente. Né? Se ele percebeu que tinha alguém desatento, olhando o celular na reunião, ele vai e pega aquele cara e pergunta o que o outro pediu. E é sempre bom o VP pegar um bom e um ruim, né? Não dois ruins, senão os convidados vão pensar assim, pô, que equipe é essa? Ninguém presta atenção em nada. Que bagunça. Isso acontece, gente, na reunião aberta, tá? Os convidados estão em sala agora. Não sei se vocês perceberam, isso é uma mudança. A reunião aberta, ou seja, o pedido de referência, se a pessoa anotou, é feito em reunião aberta. Sim, é fechado. Isso nunca foi assim, tá? Desde 2016... Era assim. A checagem do pedido em reunião aberta, não é reunião fechada? Eu não lembrava disso não. Era assim. Eu não lembrava disso não. Era assim. Quem faz é o VP. Aí depois da checagem, vem a segunda apresentação do dia. Ou seja, depois dos convidados, depois da checagem, aí vem a segunda apresentação, mesma coisa. Chama o ST, ele vai chamar o palestrante, vai ler a biografia e vida que segue. 7 minutos. Um detalhe aí, só pela experiência do presencial, a checagem, mas essa segunda apresentação aqui, estrategicamente coloca um membro melhor para a segunda apresentação, tá, gente? Porque os convidados já viram a primeira, já passaram todas as apresentações semanais, já checou a referência, então esse é um momento top aqui da reunião, tá? É a melhor posição da reunião para se fazer a apresentação principal, tá bom? Então, presta atenção nisso, mas a checagem... Assim, pessoal, cuidado também, porque aqui é um momento que é para a gente realmente fazer a checagem, mas cuidado para não transformar isso também num momento de polícia. Constrangedor e tal. A gente precisa fazer isso com um certo cuidado. Seria bom avisar antes o pessoal que está sendo feito assim, para que a atenção antes, não na reunião, antes. Sim, pessoal, olha, a partir de agora teremos a checagem de referências, então estejam atentos. Tá? Vou dizer o que isso vai fazer com a reunião, tá, pessoal? Isso vai aumentar os negócios da equipe. Porque as pessoas vão passar a ficar atentas aos pedidos de referência. E que muitas vezes as pessoas estão desligadas, no telefone, olhando alguma coisa, principalmente no online. Eu acho importantíssimo colocar isso aqui. Importantíssimo.